Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoe o seu dia. Hoje, 25 de agosto, nós lembramos São Luís, rei da França, e São José de Calazans, dois grandes santos. Hoje também é o dia do soldado, e nós temos muitos ouvintes nossos que são soldados, e são militares que estão na ativa e no dia a dia, combatendo o crime organizado, vigiando nossas crianças, protegendo nossas cidades. Parabéns a todos os soldados, especialmente você que nos escuta, inclusive você da reserva. Rezemos pelos nossos policiais, que são tão importantes na nossa vida comunitária. Meu prezado ouvinte, olha que tema maravilhoso o nosso livrinho traz hoje, número 32, genuflexão, prostração e reverência. Nas celebrações litúrgicas, nosso corpo participa inteiramente. Ele ora com palavras, ora com gestos simples, mas repletos de sentido, com nuances diferentes, manifestam o reconhecimento da primazia de Deus em nossa vida e o amor que vivemos para com o Santo, o Criador e Senhor. Precisamos, porém, reavivar constantemente a dimensão interior para não merecermos a queixa que Jesus manifestou para com seu povo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá em Mateus 15, 8, em Marcos e também no profeta Isaías 29, 13. O Catecismo da Igreja recorda que, como ser social, o homem precisa de sinais e símbolos para comunicar-se com os outros através da linguagem, dos gestos, de ações. Vale o mesmo com Deus. Está no Catecismo número 1146. A palavra genuflexão vem do latim genua flectere, isto é, dobrar os joelhos. De costume, a genuflexão consiste em dobrar o joelho direito até o chão. Os romanos usavam dobrar o joelho como sinal de respeito diante das autoridades. Na igreja, desde o início, os cristãos dobravam os joelhos diante de algo que estivesse referência a Cristo, reconhecendo-o deste modo como Deus. Ajoelhar-se, portanto, é sinal de reverência e adoração. Manifesta a própria pequenez diante da presença divina. A partir dos séculos XII e XIII, o gesto de dobrar os joelhos tornou-se expressão de adoração diante da Eucaristia. Tanto se está exposta como reservada no sacrário. Usa-se ainda fazer a genuflexão na Sexta-feira Santa diante da cruz, como expressão de amor para com aquele que na cruz morreu pela nossa salvação. No dia da Anunciação e do Natal, recitando o credo niceno-constantinopolitano, sublinha-se as palavras "e encarnou pelo Espírito Santo", e toda a Assembleia faz a genuflexão. Quem preside a Eucaristia faz a genuflexão, chegando ao altar e saindo, se no espaço do presbitério estiver o sacrário. Também depois da consagração do pão e do vinho, antes de comungar, faz-se a genuflexão. Depois da comunhão, se guardar as partículas que sobraram, ao fechar o sacrário, faz também a genuflexão. A reforma do Concílio Ecumênico Vaticano II reduziu as genuflexões na celebração da missa, porém, não deve diminuir o seu sentido.
reconhecer a onipotência do Senhor e, com esse gesto simples e sincero, sua presença e sua divindade. Outro gesto de grande expressividade é a prostração. A palavra vem do latim proesternere, isto é, estender diante. Usa-se esse gesto na Sexta-feira Santa, quando o sacerdote, chegando ao altar, prostra-se no solo em silêncio, enquanto a comunidade se ajoelha. Nas ordenações de diácono, presbítero e bispo, como também na bênção do abade e da abadesa e na profissão religiosa, os candidatos se prostram enquanto a comunidade canta a ladainha de todos os santos. A prostração é sinal muito expressivo de humildade, entrega ao Senhor e de súplica com a totalidade do próprio ser. Na Bíblia encontra-se várias vezes o gesto de prostração. Por exemplo, Abraão que prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse. Gênesis 17:3. Os irmãos de José prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Gênesis 42:6. Para pedir perdão e reconhecer sua autoridade. Moisés curvou-se imediatamente até o chão e prostrou-se em adoração diante do Deus da aliança. Êxodo 34:8. Também prostravam diante de Jesus os que queriam manifestar-lhe sentimentos de adoração. Mateus 14:33. Outro gesto simples, mas com sentido de veneração, respeito, humildade e fé, é a inclinação da cabeça e do corpo. Faz-se inclinação da cabeça quando se nomeia junto às três pessoas divinas, em nome de Jesus, da Virgem Maria e dos santos, em cuja honra se celebra a missa. A inclinação do corpo, ou inclinação profunda, se faz ao altar. As orações, ó Deus Todo-Poderoso, purifica-me, e de coração contrito. No símbolo, as palavras, e se encarnou. No cânon romano, as palavras, nós vos suplicamos. São esses gestos bonitos que nós devemos guardar dentro desse nosso sentimento de amor à tradição da Igreja. Portanto, para nós sacerdotes, a gente precisa ter atenção a isso. Eu percebo que muitos padres já não ajoelham mais quando se passa diante do Santíssimo. Quando se consagra a hóstia no corpo de Cristo, o padre, após mostrar a hóstia ao povo, ajoelha-se, faz a genuflexão. O mesmo ocorre com a consagração do cálice do sangue. Depois, lá no Cordeiro de Deus, quando você faz a fração do pão, quebra aquele pedacinho que nós falamos ontem de hóstia e coloca no vinho, no cálice, o sacerdote reza uma oração pedindo a Deus para não lhe dar a condenação por causa dos pecados, e ele agora vai comungar, então se faz a genuflexão. Os concelebrantes, quando vêm ao altar para comungar, de per si, deve fazer a genuflexão. E quando Jesus vai deixar o altar, quando você recolhe todas as partículas que sobraram naquele cibório, naquela âmbula, coberta sempre com um véu, tem muitos lugares que não usa isso, mas é a dignidade que se dá a Cristo na hóstia consagrada. Então o sacerdote genufleta antes de entregar as hóstias para o ministro ou diácono que vão portá-los até o tabernáculo, o sacrário. O respeito à Eucaristia, a piedade que nós devemos ter com Jesus Eucarístico, aprofunda a Igreja no seguimento de Cristo. Quando se perde esses elementos por causa de ideologia, por causa de uma teologia vesga, caolha, como essa que nós estamos vivendo aí há tantos decênios, uma teologia que quer não edificar a Igreja, mas desconstruir a Igreja,
e fazer com que a igreja seja uma ONG, seja apenas um sindicato, seja apenas um grupo qualquer, essa mentalidade nós precisamos refutá-la. Os seminaristas devem crescer já no seminário, refutando essas ideias pagãs, miseráveis, essas ideias de desconstrução da piedade e da sacralidade que estão aí. A gente não pode ter vergonha de falar isso. Nós não podemos nos calar diante desses atropelos que muita gente faz à Eucaristia, porque já não tem fé. Católico sem fé. Se você é essa pessoa que quer uma outra igreja, pois funda outra igreja para você. Mas deixa a igreja com seus dogmas, com a sua disciplina, com seus costumes, com a sua liturgia, com seus sinais. Nós não podemos ceder a essas tentações de apostasia desses tempos que querem introduzir elementos estranhos no caminho da nossa igreja. A liturgia é ímpar e nós não somos dono dela. Quem é dono da liturgia é nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós uma citação do Salmo 24, 25, versículo 4. Fazei-me conhecer vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza. Um versículo carregado de sentido para nós. Nesse dia que lembramos São Luís Rei da França, que morreu combatendo na última cruzada da igreja na Idade Média. Lembramos também São José Calazans, um presbítero de grande envergadura espiritual. Todos nós somos chamados a conhecer a estrada de Deus. E a estrada de Deus é a estrada do Cristo, é a estrada do Calvário, é a estrada estreita, mas é a estrada que nos traz a paz e a consciência de eternidade. E a verdade de Deus é que nos orienta e nos conduza. Nos nossos tempos, o relativismo, todo esse hedonismo tem tentado dominar o coração das pessoas numa vida sem Deus, numa vida esquisita, numa vida sem fé. E nós católicos que temos consciência do nosso batismo, nós sacerdotes que temos consciência do nosso ministério, nós não podemos ceder a esses atropelos diabólicos dos nossos tempos, que querem nos roubar o direito da fé, o direito de pensar na eternidade, que quer nos fazer olhar para a criatura e esquecer o Criador. Ao contrário, nós queremos elevar as nossas vistas ao Criador, louvá-lo e adorá-lo pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Santo, Deus eterno e de bondade, cura-nos da falta de fé. Cura-nos, Senhor, do relativismo. Cura-nos da ausência da verdade. Dai-nos a pobreza, dai-nos a obediência, dai-nos a castidade, dai-nos a pureza, dai-nos, Senhor, a fé. Liberta o ouvinte da fraqueza da fé, a fim de que possa olhar para a frente, olhar para a cruz e dizer: Senhor, eu te amo. Somente o teu mistério é capaz de dar sentido à minha vida, e não as ideologias e os modismos desses tempos oblíquos. O bom Deus te abençoe, prezado ouvinte, te dê a doce paz nesta sexta-feira que recordamos a paixão do Senhor. Venha sobre você, os seus e seus trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.